Então, meus caros, saudações de Nova Democracia. Momento gravíssimo em Cuba ali, né? Estamos vendo aí a ameaça da invasão dos Estados Unidos, com o porta-aviões ali presente, com o aumento das sanções. Bom, vocês já sabem minha posição de outros vídeos, que é nem Trump nem Castro, né? Isso desagrada muito a maior parte da esquerda, mas eu acho que é a posição mais lúcida. Então, vamos repassar aqui as posições dos grupos. Jones Manuel fez um vídeo recente, falou mais da Bolívia e pontuou a favor de Cuba. Quer dizer, Cuba não, do castrismo. Uma coisa é o castrismo, outra é o povo cubano. Então, no blog dos posadistas, dos trotskistas, que é a única esquerda marxista que eu vejo lá em Cuba, que é o Comunistas Cuba, vocês podem acessar, que é o líder é o Frank Hernandes, eu falo muito dele aqui, que lançou um livro sobre história crítica de Cuba, recente, falei um pouco desse livro, eu só tive acesso ao primeiro capítulo ainda. O Frank também chama a resistência junto com o castrismo. É o pior cenário que nós poderíamos ter. A minha sugestão é a resistência independente. Nem Trump, nem Castro. Porque o povo cubano está farto, está cansado mesmo do castrismo. Classe trabalhadora também. E quer uma solução. O castrismo, infelizmente, mostrou-se de início uma direção de classe média, pequeno burguesa, e eles evoluíram para ser uma espécie de burguesia estatal, quer dizer, as estatais são geridas de forma corporativa e capitalista, de Estado, né? E militarizada. O exército não é um exército profissional, é um exército político, é um exército castrista. Então, se retira ali o cabeça, que é o Juan Castro, esse exército continua sendo um exército castrista, não vai ter alguém do setor comprador, alguém apoiador dos Estados Unidos diretamente, que possa estar ali de forma estável com esse exército castrista, que não é um exército profissional, repito, é um exército político. Inclusive, isso fica bastante evidente no primeiro capítulo do Cuba, a História Crítica, do Frank Garcia. Então, voltando, as posições em jogo. Jones faz um vídeo sobre Cuba, chama a solidariedade contra a invasão, mas comete um erro ali no começo. Ele fala que as acusações ao Raul Castro são falsas. Não, infelizmente não são. O que aconteceu ali? Em 96, uma organização de cubanos americanos, né, já cidadãos americanos, entrou com 2 avionetas civis abaixo do paralelo 24 e foram abatidas pelos castristas. E deu num processo internacional em que o castrismo abateu essas avionetas civis em águas internacionais. E outro ponto, eram civis da organização Hermanos al Rescate, que buscavam resgatar os balseiros, quer dizer, os cubanos que vêm com famílias em pequenos barcos ali, pequenas embarcações, e muitas vezes estão ali naufragando num mar cheio de tubarões. Então eram os irmãos do resgate, não é a organização terrorista. Isso, infelizmente, é mentira do castrismo, para se justificar, porque ONU e várias organizações internacionais protestaram contra Cuba nessa ocasião, em 96. Isso foi requentado agora como uma justificativa possível para uma ação contra Raul Castro estilo Maduro, uma ação cirúrgica que você prende o líder, né, para agradar ali os republicanos, a comunidade anticastrista de Miami, mas que não aponta para nenhuma solução, pelas razões que eu mostrei anteriormente, porque esse exército castrista, sem esse líder, não vai garantir uma transição para uma democracia liberal, democracia dos monopólios, que a gente fala, né? O que está subjazendo, o que está por baixo dessa crise?
o momento em que os Estados Unidos buscam garantir a América do Sul principalmente, para seus monopólios, não para os monopólios chineses e russos. Então, Cuba é zona de influência russa e chinesa. A crise econômica mundial começou em 29, vai trazendo um processo em que se deteriora a ordem pós-45 e pós-91. Então, mais e mais, como disse o Gonzalo, os vencedores da Segunda Guerra Mundial estão armando a terceira. Então, mais e mais, Rússia e China estão em atrito com a Europa Ocidental e Estados Unidos, seus aliados pelo mundo. Austrália, Nova Zelândia, Canadá, os países da OTAN, não é? E governos favoráveis, como o de Milei na Argentina, a gente conhece vários. O de, no Chile também, a gente reconhece, tem vários. Então, nesse cenário, Trump e os monopólios estadunidenses não podem mais aceitar Cuba como uma zona de influência russa e chinesa, dos imperialismos russos e chineses. Então, quando se fala em conquistas sociais de Cuba, como Jones, a gente pode praticamente ter certo que não há mais avanços sociais. Eu acho que são coisas pontuais, foi tudo ali destruído por essa conjuntura em que o que aconteceu desde o início ali? Então, Castro chegou com uma frente já complexa, mas que queria, o consenso que unia essa frente era a instalação da Constituição de 40, eleições, uma democracia burguesa, uma democracia liberal. Foi isso que deu liga para esses grupos que fizeram a Revolução Cubana. Então, quando o Castro fala em revolução, ele está falando em Castro, em castrismo. Revolução para o Fidel Castro é o castrismo. Essa revolução foi feita por liberais, nacionalistas e pessoas de dentro do sistema dos partidos, como o Partido Ortodoxo, que queriam a volta da democracia, que vigorou entre 1940 e 1952. Então, o que a gente pode fazer nesse histórico? Em 61, como o grupo de Castro viu que com eleições ele não continuaria, ele não era tão popular para continuar muito tempo, até porque até então, com essa Constituição de 40, com essa democracia liberal que a maior parte dos grupos queriam, se instalaria uma democracia de elites, em que teria que haver dois partidos. Então, os dois partidos que existiam ali, o Partido Revolucionário Cubano e o Partido Ortodoxo, que é a dissidência desse outro, Partido Popular Cubano, PPC e PRC, estavam já rachados e impotentes para criar essa democracia de elites. E esse momento ali, o Castro realmente virou a mesa, se aliou com a União Soviética, jogou todos ali no mesmo balaio, os grupos fiéis a ele, num Partido Comunista de Cuba, no PCC, a partir de 61, e tocou para frente em busca do poder absoluto, num estado de ditadura, de início capitalismo de Estado, em que debateu-se socialismo, mas que não passou ali de um Perón pintado de vermelho. Inclusive, Perón chegou a falar, Castro é um justicialista. Não é que Perón lamentou a morte de Che, está citado aí em sites como A Nova Resistência, que são os amigos aí do Nildo, que já bateram um papo com o Nildo Orix aí, os fachos da Nova Resistência, que tentam se apropriar de Che e Castro. Mas então, desde o início ali, foi uma relação com Khrushchev, que é a União Soviética revisionista, já capitalista, trazendo Cuba como um anzol desse social imperialismo. Então, em suma, Cuba passou de um caudilho ao outro, do imperialismo ao outro,
Em suma, foi isso que aconteceu, embora esse processo seja incrivelmente complexo. Logo de início, a União Soviética Khrushchev negociou a retirada dos mísseis de Cuba, que eles tinham concedido, mísseis atômicos, em troca da retirada dos mísseis na Turquia. Então, logo de início, o que ficou evidente? A União Soviética deixava claro que Cuba era negociável, não fechava totalmente com o castrismo. No momento que tirou esses mísseis atômicos, passou a haver uma vulnerabilidade de Cuba. Não foi possível também criar a energia atômica, as centrais atômicas em Cuba. Os motivos são obscuros. Tinha ficado ali o Fidelito, que é o Fidel, o primogênito, primeiro filho de Castro, ocupado com isso, mas fracassou, ele foi demitido, tirou a própria vida em 2016, mais ou menos 2016, pouco depois da morte do pai, né? Porque não sei se vocês sabem, tem um grupo fidelista, tem um grupo raulista, não são a mesma coisa, para você ver que o que o Mao Tse Tung disse, que um se divide em dois, se repete ali mesmo quando esses grupos são totalmente contra o maoísmo, essa lei da história se mostra real, né? Então, e quando o Fidel morre, o grupo fidelista é dissolvido, é expurgado, tem gente até presa. Depois posso voltar a esse ponto se vocês quiserem. É importante entender essas firulas aí, essas filigranas, coisas, esses detalhes, que eu vejo que a esquerda brasileira passa sem nenhuma sutileza, achando que Raul e Fidel é a mesma coisa, não existem grupos ali, inclusive, né? Então, prosseguindo. A União Soviética nunca comprou totalmente o apoio a Cuba. Então, o próprio Frank Garcia Hernandes traz que Brezhnev, ali depois de Brezhnev, Andropov, já avisa, na época da invasão de Granada, 83, que se os Estados Unidos invadir Cuba, a União Soviética não se solidarizará, não entrará com tropas, não ajudará. Então, o Frank Garcia conta da infância, né, no começo dos anos 80, ter vivido o terror, né, da preparação para essa possível invasão, que agora é iminente mais uma vez. Então, a União Soviética já não dava apoio, a Rússia de Putin também foi, a Rússia depois de 91 foi mais ou menos por esse mesmo caminho, ainda que tivesse zigue-zagues. O Putin de início tirou a base lá, tirou os soldados, aí se reaproxima um pouco, parece que um pouco se arrependeu, mas o fato é que, dentro da conjuntura da Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos não pode correr o risco de ter uma base russo-chinesa ali a 150 quilômetros do seu território. Esse é o principal motivo desses avanços, esses imperialismos disputando ali Cuba. Ok? Podemos voltar a esse assunto.